Glória a Deus Pai, glória a Deus Filho, glória ao Deus Espírito Santo, a Jesus Cristo, o nosso Deus vivo. Você que me assiste, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, que Deus abençoe poderosamente a sua vida e a todos da sua casa. Estou aqui diretamente aqui, da igrejinha aqui da Lagoinha. Para quem não sabe, Lagoinha é uma localidade aqui de Nova Iguaçu. Estamos no meio do culto, no meio da reunião que está tendo aqui. Você que é do Rio de Janeiro, você que mora, por exemplo, no bairro de Jardim Paraíso, Nova Iguaçu, mora próxima à Lagoinha, você é meu convidado, tá bom? Para comparecer ou terça, ou quinta, ou domingo, aqui na rua Francisco Carvalho, número 6. Ponto de referência, qual é o ponto de referência aqui? Ponto de referência? Não, muito longe. Qual é o ponto de referência aqui de dentro? A padaria. Ponto de referência da padaria. Entendeu? Você que é de Nova Iguaçu. Tem gente de Nova Iguaçu que me acompanha. Tem gente de Nova Iguaçu que me acompanha. O povo de Cabo Sul, o povo do 32, pessoal do Paraíso. Tem gente do Grão-Pará também que me assiste. Certamente deve ter alguém da Lagoinha. Tem gente aqui da Lagoinha também que assiste. Então, terça-feira, quinta-feira e domingo, tá bom? Terça-feira e quinta-feira às 19 horas e domingo às 18 horas, tá bom? Vamos vendo ainda se a gente confirma aí o horário para a parte da manhã. Se for fazer de manhã, a gente vai fazer no horário de 9h30. De 9h30 às 10, tá bom? De 9h30 às 10 ou 10h30. Vamos ver o horário certinho, tá bom? Então você que é do Rio de Janeiro, que mora em Nova Iguaçu, mais precisamente no bairro de Lagoinha, Jardim Paraíso, pessoal de Dom Bosco, Maria, 32, 34, 37, Marinha, já falei, Cabo Sul, Grão-Pará. Você que é da região, tá convidado, tá bom? Mais uma vez, o endereço aqui é Rua Francisco de Carvalho, número 6, ponto de referência, próxima à padaria. Tá bom? Não tem erro não. Você que tá assistindo, você pode ver aqui, as paredes ainda estão no tijolo, tá bom? E o objetivo é terminar essa obra aqui, aumentar, tá bom? Então você que já tem abençoado o ministério, você que é semeador do Deus vivo, seja aqui do Rio de Janeiro ou de qualquer parte do Brasil e até fora do Brasil, tá bom? Você continue lançando a sua semente sobre o nosso ministério, tá bom? Eu falei até fora do Brasil porque tem gente de Portugal que contribui com o ministério. Tem gente do Brasil que mora lá, e ajuda o ministério. Então, você do Rio de Janeiro ou de fora do Rio de Janeiro ou até mesmo de fora do Brasil que acompanha o ministério, você venha nos ajudar nessa empreitada, nessa obra que não é para a glória do nosso nome, mas é para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jorge Ribeiro, Roseli Ribeiro. Roseli é aqui do Rio de Janeiro, né? Boa noite, graça e paz. Jorge Ribeiro é de Petrópolis. Estou devendo uma visita a você, né, Jorge? Petrópolis, né? Roseli também, né? Roseli é do interior do Rio de Janeiro. Silene Gomes. Você que está me assistindo pelo canal Denison Souza no YouTube, se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações de quando eu postar vídeos ou então entrar ao vivo. Você que está pelo Facebook também, se você está pela primeira vez, tem a opção de você ativar o sininho, tá bom? Para receber notificações de quando entrar ao vivo. E nós estamos aqui em reunião, em culto, A Roseli está dizendo, Roseli Ribeiro está dizendo, né? Sim, Eucrilândia, né? Eucrilândia. Ô Roseli, Eucrilândia fica em que localidade mesmo do Rio de Janeiro? É interior do Rio, mais próximo aonde? Teresópolis, Petrópolis, Cachoeira de Macacu, Nova Friburgo, qual é a localidade? Fala pra mim, deixa aí nos comentários. Enquanto você deixa aí nos comentários aí, me falando aí detalhes aí, onde é Eucrilândia, não é isso? Eucrilândia, a tua cidade? Eucrilândia. Eu só lembro que é interior do Rio. Então, hoje é quinta-feira. E toda quinta-feira nós intercedemos
Ó, ela tá dizendo, Eucrilândia próximo a Nova Friburgo. Tem gente de Nova Friburgo que me acompanha. Além de você, Roseli, tem mais gente de próxima... Aliás, próximo não. Tem gente de Nova Friburgo que acompanha o meu ministério. Inclusive tá lá no WhatsApp. Tá lá na lista de transmissão. Tá bom? Assim que o Senhor permitir, a gente vai aí conhecer a tua cidade, levar o evangelho, levar a palavra de Deus ao povo de Eucrilândia, próxima a Nova Friburgo. Mas como eu estava falando, nós às quintas-feiras, né, toda quinta-feira nós intercedemos especialmente pela vida amorosa, pela vida familiar. E eu entrei aqui ao vivo, no meio do culto. Já estamos quase já no término, né? A reunião começa às 7 da noite e termina 15 para as 9. No mais tardar, 9 da noite. A Roseli está dizendo, vai ser um prazer. Prazer vai ser de todos, né? A palavra diz que aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei eu presente. Não tem como não ter prazer quando se reúne em nome de Jesus, não é verdade? Então, vamos orar para que Deus prepare a oportunidade para nós estarmos aí em Eucrilândia, Nova Friburgo, Petrópolis, né? O povo de Belfor Roxo também, povo de Irajá. Hoje eu não pude estar em Irajá, mas com a permissão do Senhor, semana que vem eu vou estar em Irajá. Você que é da Zona Norte, tem gente, né, de Irajá que me acompanha, pessoal de Rocha Miranda, Madureira, pessoal de Vicente de Carvalho, pessoal de Coelho Neto, Acari, né, Pavuna, aquele povo todinho ali próximo ao bairro de Irajá. Semana que vem, com a permissão do Senhor, eu estarei presente, tá bom? Ou no horário de 3 da tarde, ou se não no horário das 19 horas, às 7 da noite. Mas como eu estava falando, hoje é quinta-feira e toda quinta-feira nós intercedemos pela vida amorosa e pela vida familiar. Então você que está precisando urgentemente de resposta aí, né, de resposta para a tua vida familiar, para a tua vida amorosa, você que está solteiro, solteira, viúvo, viúva, desquitado, desquitada, enrolado, enrolada... Tá bom? Deixa aí nos comentários aí o seu pedido de oração. Não precisa entrar em detalhes não, tá? Deixa só o seu nome, tá bom? Deixa apenas o seu nome para a oração, para que nós possamos interceder pela tua vida amorosa, como também pela tua vida familiar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vou mostrar aqui para vocês aqui, ó. Olha as cadeiras aí, ó. As cadeirinhas. Tá vendo? Aqui é um lugar bem humilde. Mas é assim mesmo. A Bíblia fala lá em Gênesis que a terra estava sem forma e vazia, né? E havia trevas sobre a face do abismo. Mas aqui não tem trevas não. Tá meio sem forma e vazio. Mas aqui não tem trevas não. Aqui só tem luz. Glória a Deus, aqui só tem luz. Porque aonde se encontra 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali o Senhor está presente. E Jesus ele disse, eu sou a luz deste mundo. Glória a Deus. Eu quero nesse momento trazendo uma palavra. Antes de eu estar intercedendo, orando, eu vou trazer uma palavra de fé para o teu coração. Glória a Deus. Uma palavra. Eu acredito que a palavra ela sempre tem que vir antes da oração, né? Depende da liturgia do culto. Tem lugares que primeiro o pastor ele ora e depois ele ministra a palavra. Mas eu acredito que ministrar a palavra antes da oração é importante. Porque a palavra fala que a fé ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a palavra ela trabalha na nossa fé. A palavra ela edifica a nossa fé. Nós somos edificados na fé pela palavra. É por ouvir a palavra e por ler a palavra que nós somos, né, edificados na fé. Jesus ele fala, se tiveres uma fé de um tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, lança-te daqui para o mar. Jesus quando ele fala da semente, a semente do grão de mostarda, Jesus ele fala que ela é a menor das sementes e que quando ela se torna quando ela se torna grande, ela se torna a maior das hortaliças, ela se torna a maior das árvores. E Jesus, ao falar a respeito da semente, do grão de mostarda, ele quis dizer o seguinte, a tua fé ela pode ser pequenininha, mas se você parar para ouvir a palavra,
Se você parar para ler a palavra ela vai produzindo, sabe o quê? Crescimento. A tua fé está pequena e ela só vai crescendo, crescendo, crescendo até que ela se torna o quê? Uma fé gigante. Então, ainda que você tenha chegado nessa live, né, com a sua fé pequenininha, Deus vai trabalhar na tua fé e a tua fé vai se tornar uma fé grande. Egilda, fala Egilda! Egilda Monteiro. Egilda Monteiro é de Maceió. Se eu esquecer, ô Egilda, não me bate não, por favor, tá? Não briga comigo não. Mas você é do Nordeste, não é isso, Egilda? Egilda tá lá no WhatsApp também, né? Tava dodói, não tá dodói mais, né? A palavra foi liberada, palavra profética. Você já tá curada, tá, Egilda? Egilda, você é de Maceió, não é isso? Deixa aí nos comentários aí, por gentileza, tá bom? Enquanto você deixar aí nos comentários aí a cidade e o estado de onde você me assiste, não é só a Egilda não, você que está me assistindo de qualquer parte do Brasil ou até de fora do Brasil, deixa aí nos comentários aí a cidade e o estado de onde você me assiste, tá bom? Na oportunidade, deixa aí também seu nome para a oração, tá? Deixa eu pegar aqui a palavra aqui, que as horas já se avançam. Ceará, é isso aí, Ceará. Eu falei Maceió, né? Ceará. Agora eu não lembro a cidade. Deus abençoe o povo de Ceará, Petrópolis, Eucrilândia, em nome de Jesus. Vamos abrir a palavra? Vamos lá, vamos abrir a palavra? Jeremias 31, tá? Camusim, Ceará. Que Deus abençoe o povo de Camusim. Ceará, né? Ceará é terra do Renato Aragão, né? Sempre quando fala de Ceará eu lembro do Renato, né, o Didi Mocó. Pra quem é antigo sabe, né? Jeremias 31, vamos lá, Jeremias 31. É onde eu vou fazer a leitura da palavra. Como eu disse, eu vou estar ministrando a palavra para poder trabalhar na tua fé e depois nós vamos interceder em nome de Jesus, tá bom? Você que precisa urgentemente de resposta aí para a tua vida sentimental, vida amorosa, deixa aí nos comentários aí o seu nome. Não precisa entrar em detalhes não, tá? A respeito da tua vida não. Não precisa ficar expondo a tua vida na rede social não. Tá? Jesus ele disse assim, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala a teu pai em secreto e o teu pai que te vê em secreto, publicamente te recompensará. Então só manda o teu nome. Deixa só teu nome aí nos comentários aí que já é o suficiente. A gente tá intercedendo, orando por você, tá bom? De madrugada às 3 da manhã, vou estar intercedendo pela tua vida, tá bom? Vou estar intercedendo agora e vou estar intercedendo depois. Glória a Deus. Livro de Jeremias, Jeremias 31, tá bom? Jeremias 31, é onde eu vou fazer a leitura aqui da palavra. Livro do profeta Jeremias, capítulo 31, versículo 1. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as famílias. Talvez aí na tua Bíblia esteja escrito gerações. Aqui na minha Bíblia também está escrito gerações. Mas na Bíblia, na linguagem de hoje, por exemplo, está escrito famílias. Quando fala gerações, está falando dos descendentes, está falando das famílias. É das famílias. Naquele tempo, diz o Senhor, serei Deus, o Deus de todas as gerações de Israel. Ou seja, de todas as famílias de Israel. Quando fala gerações, você vê que está no plural, né? Gerações de Israel. Quem é Israel? Israel é Jacó. Então está falando de todas as famílias que descenderam de Jacó. De Jacó você sabe, né? Descenderam 12 filhos, né? De Jacó teve 12 filhos. E cada filho se tornou uma tribo, do qual, né, se chama tribo de Israel. Cada filho se tornou uma tribo e essas tribos passaram a ser conhecidas como tribos de Israel. Então aqui está falando das famílias de Israel. Na Bíblia, na linguagem de hoje, não tem essa expressão gerações, mas tem a expressão famílias. Então vou ler aqui novamente. Ó. Estou em Jeremias capítulo 31, versículo 1. Naquele tempo. Então existe um tempo, tá? Eclesiastes capítulo 13 está escrito que há um tempo determinado para todas as coisas
debaixo do céu. Então, naquele tempo, é Deus aqui falando. Deus falando através do profeta Jeremias. Naquele tempo, diz o Senhor Deus, serei o Deus de todas as famílias de Israel. E elas serão o meu povo. Então você que está orando aí pelo teu filho, pela tua filha, pelo teu pai, pela tua mãe, por aquele familiar que ainda não é povo de Deus. Ah, pastor, eu quero tanto a conversão do meu filho, eu quero tanto a conversão da minha filha, eu quero tanto a conversão do meu genro, da minha nora, eu quero tanto a conversão, sabe, do meu pai, da minha mãe, do meu marido, da minha esposa. Então Deus está dizendo aqui, ó, naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as famílias de Israel, e elas serão o meu povo. Glória a Deus. O Senhor ele vai falar contigo por meio desta palavra. A Roseli já está dizendo que Deus me dê resposta. Amém. Que Deus venha dar resposta. E eu creio que Deus já está dando resposta já no início. Eu creio que Deus já está dando resposta aí, né? Não já está dando? Deus já está dando resposta. Deus está dizendo ao teu coração. Há um tempo determinado. Há um tempo determinado. O diabo, ele, sabe? O diabo é ser vergonha mesmo. Ele atrapalha, né? Ele se opõe. Mas quem está no controle de tudo é Deus. É Deus. É Deus que controla a guerra. Ele é o Senhor da guerra. Então aquele que cumpre as promessas no tempo oportuno, ele vai falar contigo. Deus vai falar contigo por meio da sua palavra. Vai trabalhar na sua fé para que você venha acreditar no milagre da salvação para a tua casa. E por isso eu quero nesse momento orar. Eu quero orar nesse instante. Para que Deus venha com espírito de revelação. Por isso você que está aí do outro lado, você que está aqui presente também na Lagoinha, aqui em Nova Iguaçu, na congregação, aqui no Ministério Deus Vivo, eu quero nesse momento que você faça uma oração em concordância. Você que está acompanhando pela rede social, pelo celular, segura o celular com a mão esquerda e com a mão direita, coloque a sua mão direita sobre o seu coração. Você que está aqui também na Lagoinha, em Nova Iguaçu, coloque a sua mão direita sobre o seu coração. E ore assim comigo dizendo, eu falo e você repete as palavras em seguida. Ore assim dizendo, meu Deus e meu Pai, fala comigo, Senhor, e envia-me o teu Santo Espírito e revela-me a tua palavra. Faça-me, Senhor, entrar no teu descanso e receber de ti a tua paz. Usa, Senhor, o teu profeta, o teu anjo, o teu mensageiro. Eu estou aqui, Senhor, e eu quero ouvir a tua voz a falar ao meu coração, em nome de Jesus. Fique em espírito de oração nesse momento e deixa eu orar. Deus vai usar os meus lábios, Deus vai usar a minha vida para falar ao teu coração. Fique em espírito de oração e deixa eu orar. Meu Deus, a tua palavra nesse momento será ministrada e todos nós queremos ouvir unicamente a tua voz. Como está escrito, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Por isso quem tem ouvidos ouça o que o Espírito tem a dizer, pois a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. Por isso vem agora, Senhor, com teu Santo Espírito, com o Espírito de revelação, e faça com que, meu Deus, a tua palavra venha produzir em nós o resultado para o qual ela está sendo mandada, trazendo, Senhor, restauração, trazendo, Senhor, salvação, sim, para as famílias, trazendo, meu Deus, sim, o Espírito do amor sobre aqueles que precisam, meu Deus, de resposta para a sua vida amorosa, para a sua vida familiar. E assim o Senhor se mostra com provas infalíveis, mostrando de fato quem o teu Filho Jesus Cristo ele é. E Jesus Cristo é Deus, o próprio Deus encarnado, a imagem expressa do Deus invisível, aquele que é, o que era e o que há de vir nas nuvens dos céus, com poder e grande glória. Jesus Cristo, o nosso Deus vivo, o nosso Deus vivo. E você que crê, diga amém. Diga amém, Jesus. Diga amém, Senhor. Diga amém, igreja do Deus vivo, espalhada pelo Brasil
e pelo mundo afora. Diga amém, você que é templo e morada do Espírito Santo do Deus vivo. Diga amém. O Senhor vai falar contigo, glória a Deus. O verbo vivo que desceu do céu vai falar contigo. Está escrito lá na carta de Hebreus, que outrora falava aos profetas, ou melhor, falava aos profetas? Não, falava aos pais. Outrora falava aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias tem falado pelo Filho. Eu sou filho. Eu sou filho. E o Senhor ele vai falar contigo, glória a Deus. Jesus Cristo ele disse assim: quem te recebe, a mim me recebe. Quem te rejeita, a mim me rejeita. Jesus ele deu aos seus discípulos autonomia para falar no nome dele. A palavra apóstolo, por exemplo, significa mensageiro, enviado em nome de. Então eu fui enviado em nome de Jesus para falar ao teu coração, glória a Deus. Então aquele que fala pelo Filho, que é Jesus, vai falar contigo pelo Filho, que neste caso sou eu. Glória a Deus, Deus vai falar contigo. Deus vai usar os meus lábios e a minha boca para falar ao teu coração. Você que precisa de resposta. Amém? Livro do profeta Jeremias, capítulo 31. Jeremias, só para que você entenda. Jeremias ele foi um profeta, ou foi o profeta, que profetizou que o povo ficaria 70 anos em cativeiro na Babilônia. E a palavra Babilônia significa lugar de caos, lugar de confusão. Esse é o significado da palavra Babilônia. O nome Babilônia vem de Babel. O nome Babilônia vem de Babel. Babel foi aquela torre que o neto de Noé, o bisneto de Noé construiu, o Nimrod. O Nimrod ele construiu uma torre, e uma torre que viesse tocar até os céus. E a palavra fala que Deus ele olhou para a terra e viu que aquele povo que estava construindo a Torre de Babel era um povo que estava trabalhando com unanimidade. Tanto é que Deus ele falou assim: se ninguém intervir, eles vão conseguir o intento deles. Eles estão trabalhando como se fossem um homem só. Esse povo é como se fosse um homem só. Como se fosse uma única pessoa. E com o intento deles, com o propósito deles de construir essa torre até que chegue aqui aos céus, eles vão conseguir terminar, eles vão conseguir concluir, eles vão conseguir realizar. Não há ninguém que os impeça. Deus ele falou a respeito do povo que estava construindo a Torre de Babel. Ele fez essa declaração, ele deu esse testemunho a respeito dos de Babel. E aí diz a palavra que Deus chegou e falou assim: eia, desçamos e os confundamos. E assim de fato aconteceu. Eles começaram a falar, cada um falar um dialeto, um idioma, uma língua diferente um do outro. Ninguém conseguia se entender. Então, como ninguém conseguia se entender, porque cada um começou a falar uma língua diferente um do outro, o que aconteceu? O que aconteceu foi que cada um foi para um lado. Aí uns foram para a região da Europa, outros para a região da Ásia, por exemplo, China, para o lado da Rússia, para o lado do Japão. Porque aquele povo que estava ali construindo a Torre de Babel, todos eles descendiam dos 3 filhos de Noé. Noé ele teve 3 filhos. E desses 3 filhos, todos os povos, todas as nações que existem na face da terra, da atualidade, todos os povos descendem desses 3 filhos, dos 3 filhos de Noé.
E aí quando o povo, né, resolveu construir a Torre de Babel por causa de Nimrod, porque Nimrod ele queria afrontar a Deus. A Bíblia não conta em detalhes a história de Nimrod. Nós temos a história de Nimrod que é contada fora da Bíblia. Porque a Bíblia, por exemplo, só foi colocada as histórias que se considerou assim como válidas ou importantes a serem contadas. Então há muitas histórias que são extra-bíblicas, ou seja, histórias que são verdadeiras, porém não estão na Bíblia. Então, por exemplo, Nimrod ele foi um grande caçador, e isso pelo menos a Bíblia nos relata, que ele foi um grande caçador diante do Senhor. E ele foi o líder da rebelião, que levou o povo a construir a torre para que assim eles pudessem chegar nos céus. Então a palavra Babilônia, ela vem da palavra Babel. E Babilônia significa lugar de confusão, lugar de caos. E Deus, através do profeta Jeremias, ele falou, vocês vão ficar 70 anos na Babilônia. Em outras palavras, vocês vão ficar 70 anos no lugar de confusão, no lugar de contenda, no lugar, sabe, aonde ninguém consegue falar a mesma língua. E aí, da mesma forma que Deus ele falou que o povo ficaria 70 anos, Deus ele também falou através do profeta Jeremias e também de outros profetas como Ezequiel, Daniel, como Isaías. Deus ele falou também do tempo da restauração. Deus falou que o povo ficaria cativo por causa da desobediência, por causa da rebeldia. Eles ficariam 70 anos na Babilônia, mas terminando os 70 anos, Deus haveria de trazer o seu povo de volta para a terra da promessa. Então, aqui no capítulo 31, Deus ele fala aqui, no versículo 1, naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as famílias de Israel, e elas serão o meu povo. Elas serão o meu povo. Todas as famílias de Israel serão o meu povo. Só para que você entenda, eles deixaram de ser povo de Deus. Por isso que eles foram levados cativos. Por isso que eles foram levados para a Babilônia. Quando a pessoa ela deixa de ser de Deus, ou quando uma família deixa de ser de Deus, não tem jeito. É confusão na certa. É confusão na certa. O espírito de confusão logo entra. O espírito de contenda, de desentendimento, de falta de diálogo, de falta, sabe, de concordância, entra. E Jesus Cristo ele disse, um reino dividido não pode subsistir. Uma casa dividida não pode subsistir. Uma casa dividida não pode permanecer de pé. E foi o que aconteceu com Judá, com o povo de Judá. Eles estavam divididos. Aliás, eles estavam divididos no seguinte. Eles estavam separados de Deus. Eles não estavam andando em concordância. Tinha as pessoas que eram de Deus? Tinha. Além de Jeremias e pessoas no meio do povo, tinha pessoas de Deus ainda? Tinha, mas era uma minoria. Uma minoria. E aí a palavra nos fala que eles foram levados cativos para a Babilônia e eles ficaram 70 anos. Deus estabeleceu que eles haveriam de ficar o quê? 70 anos. Eclesiastes capítulo 13 está escrito que há um tempo determinado para todo propósito debaixo dos céus. Então Deus, por exemplo, ele determinou que o povo haveria de ficar por 70
anos na Babilônia. Mas quando chegou o final dos 70 anos, quer ver um exemplo? Daniel. Daniel, quando ele foi lá para a Babilônia, ele foi jovem, muito jovem. E diz a palavra que quando ele já estava velhinho, em avançada idade, diz a palavra que ele começou a jejuar e orar para que Deus cumprisse a promessa. Você ouviu o que eu falei ainda agora? Deus, ele estava prestes a cumprir a promessa. Estava próximo dos 70 anos do final do cativeiro. E Daniel sabia disso. Daniel, ele sabia. E o que Daniel ele fez? Daniel, ele foi jejuar e ele foi orar. Deus manda te dizer o seguinte: é tempo de você orar e é tempo de você jejuar. Deus, ele tem essa promessa aqui para você e para a tua família, tá? Qual promessa, pastor? Essa promessa aqui, ó. Naquele tempo. E a palavra diz, né? Se ouvirdes, pois, a voz do Espírito Santo, se hoje ouvirdes, pois, a voz do Espírito Santo e não endureçais o quê? O vosso coração. Então Deus está falando contigo, é tempo. É tempo de eu quebrar essas algemas. É tempo de eu quebrar essas cadeias. É tempo de eu libertar os teus filhos. É tempo de eu libertar o teu marido, a tua esposa, o teu filho, a tua filha, o teu genro, a tua nora. É tempo de eu libertar a tua família, diz o Senhor. É tempo. Deus está falando aqui, ó. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus das famílias de Israel e eles serão o meu povo. Deus quer que a tua família seja povo de Deus. Você que já é de Deus, você que é um homem de Deus, você que é uma mulher de Deus, Deus está falando contigo por meio da palavra. É tempo de libertar a tua família. É tempo de você cantar o hino da vitória. Porém, você precisa fazer como Daniel. Jeremias profetizou: vocês vão ficar 70 anos. Vocês vão ficar 70 anos na Babilônia. Daniel sabia da profecia. E Daniel, quando ele viu que estava próximo de se cumprir os 70 anos, Daniel, ele fez o quê? Ele foi orar. Ele foi jejuar. Jesus Cristo, ele disse: há castas de demônios que só se vencem através do jejum e da oração. Talvez você esteja aí orando. Pastor, faz tempo que eu oro para que o meu marido se converta. Vai para o jejum. Pastor, faz tempo que eu estou orando pela minha esposa se converta, para que meu filho, minha filha, minha família se converta. Vai para o jejum. Vai para o jejum. Mas não é só ir para o jejum, não. Seja exemplo dentro de casa. Porque eu garanto para você, Jeremias, além de pregar a palavra de Deus, ele era um homem exemplar. Daniel, além de profetizar, além de orar, ele era um homem exemplar. Então você tem que ser uma pessoa exemplar. Por exemplo, eu tenho que ser uma pessoa exemplar. Eu não posso só apenas pregar a palavra, mas eu tenho que viver a palavra. Então Deus está falando conosco. Não basta apenas orar, não basta apenas jejuar. É necessário também ser uma pessoa exemplar. Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, aquela frase, tem uma frase que diz assim, né? Que a atitude ou a ação, ela vale mais do que 1000 palavras. E é a mais pura verdade. A atitude, ela vale muito mais. Muito mais. Você quer ganhar o teu familiar? Você quer ganhar o teu familiar? Seja exemplo. Você não precisa nem pregar para ele. Você só precisa orar, jejuar e mais o quê? Ser exemplo. Ser exemplo. Se antes você não estava dando exemplo, passa a dar exemplo. A palavra fala, né? Aquele que mentia não minta mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que matava não mate mais, aquele que falava mal, fofocava, enfim. Seja exemplo, tem que ser exemplo. É claro que ninguém é perfeito, mas a Bíblia fala, né? A Bíblia fala: pelos frutos o conhecereis.
Como é que a pessoa ela quer que a família dela se converta se não há nela o quê? Frutos. Tem que haver frutos. Tem que haver frutos. Então, Deus está falando conosco por meio dessa palavra. É tempo. É tempo. Tempo de... Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as famílias de Israel. E o apóstolo Paulo ele fala que nós somos o Israel de Deus. Paulo fala, nós somos o Israel de Deus, a igreja. E aí diz aqui a palavra, ó, e elas serão o meu povo. Versículo 2, assim diz o Senhor, o povo que escapou da espada encontrou graça no deserto. Então a tua família está no deserto? Então Deus está dizendo, é tempo da tua família encontrar em mim graça. É tempo da tua família receber da minha parte escape, livramento da espada do inimigo. Assim diz o Senhor, o povo que escapou da espada encontrou graça no deserto. E Israel, e é Israel mesmo, quando eu o fizer descansar. Então você está cansado? Pastor, eu estou cansado, eu estou cansada. Estou cansado do meu marido, estou cansada, sabe, com esses meus filhos. Eu estou cansado, cansada. Então Deus está falando, eu vou te dar descanso. Eu vou fazer você repousar. Você vai sair desse deserto, diz o Senhor. Versículo 3. Há muito que o Senhor me apareceu, dizendo, com amor eterno te amei. Também com amável benignidade te atraí. Você que está ouvindo essa palavra e se converteu a Jesus. Está escrito lá em Osés capítulo 11, com cordas de amor os atraí. Foi o Senhor que te atraiu para a presença dele. Aliás, você que está ouvindo essa palavra, foi o Senhor que te atraiu a essa live, essa transmissão, a esse culto online. Foi o Senhor que te atraiu. Jesus Cristo ele disse, todo aquele que vem a mim porque o Pai o trouxe. Foi o Senhor Jesus que te trouxe nessa noite. Foi o Senhor Jesus que te trouxe nesse vídeo, nessa live, para você ouvir essa palavra. Essa palavra aqui, ó. Há muito que o Senhor me apareceu. O Senhor ele apareceu para você lá atrás. E lá atrás o Senhor ele te fez uma promessa. Eu vou te fazer feliz. Você que está solteiro, você que está solteira, você que está esperando no Senhor. O Senhor ele apareceu para você, o Senhor ele falou contigo. Eu vou mudar a tua sorte. Eu vou fazer com que haja um tempo novo. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo, com amor eterno te amei, também com amável benignidade te atraí. Ainda te edificarei e serás edificada. Você que está aí, né? Destruído, destruída na sua vida amorosa, né? Na sua vida sentimental. Deus está falando aqui, ó. Jeremias 31, versículo de número 4. Ainda te edificarei e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada. Adornada quer dizer arrumada. Você que teve um relacionamento aí que outrora o outro te deixou toda desconcertada, né? Ou a mulher, né, te deixou toda desconcertado. Você aí, varão, né, homem. Deus está falando aqui, ó. Serás adornada com os teus adufes e sairás com o coro dos que dançam. Deus está falando aqui de alegria. De alegria, de dança. Quando fala aqui de dança, de adufes, né? Adufes, e sairás com o coro dos que dançam. Ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria. Os plantadores plantarão e comerão dos frutos, porque haverá um dia em que gritarão os vigias sobre o monte de Efraim. Levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Então, Deus está falando o quê? De restituição. Restituição. Eles foram levados cativos para a Babilônia, ficaram numa terra de confusão, numa terra onde ninguém falava a mesma língua. Mas chegou um tempo. Chegou o tempo que Deus ele trouxe o povo de volta
para a terra da promessa. Porque Deus havia prometido a terra de Jerusalém, a terra de Israel, para o povo, para os descendentes de Israel, para os descendentes de Abraão, de Isaac e de Israel. Então Deus ele fala contigo. Deus ele fala contigo. Você que foi levado cativo, estava cativo, cativa, preso, presa. Eu sou o Senhor, que hoje faço com que haja um tempo novo. Tempo novo. Tempo novo. Então essa é a palavra do Senhor para o teu coração. Para o teu, para o meu e para os nossos corações. É tempo. Tempo de quê? Tempo de restituição. Tempo de viver coisas novas. Essa é a palavra do Senhor. Glória a Deus. Creia pela fé. O Senhor ele já te libertou. Ele já te livrou do ambiente de confusão, de contenda, de discórdia. Glória a Deus. Você receba de bom grado essa palavra e que o Espírito Santo de Deus fale mais ainda aos nossos corações. Glória a Deus. Essa foi a palavra de fé para os nossos corações. Agora eu quero nesse momento orar. Eu quero que você ore comigo com essa fé. O tempo de confusão, de contenda, de discórdia na minha vida acabou. O tempo de restituição, o tempo de edificar. Porque o Senhor ele falou na sua palavra. E serás edificada, serás adornada. Irás plantar. Irás plantar e irás colher. Porque tem gente que planta e não colhe. No outro relacionamento tu plantava e não colhia. Era terra infrutífera. Mas Deus está falando contigo que é tempo de você plantar e de você colher. No mesmo ano colher. Como Deus falou lá para Isaac, né? Deus falou para Isaac. A palavra fala que Isaac plantou naquela terra e no mesmo ano colheu 100 vezes mais. No mesmo ano. No mesmo ano. Então eu quero nesse momento orar pela tua vida. Quero nesse momento unir a minha fé juntamente com a sua. Por isso permaneça no vídeo, permaneça na live. Com o Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse instante, meu Pai, eu uno a minha fé com a fé de todas as pessoas que ouviram a tua palavra. Pessoas que se encontram aqui presentes na Lagoinha, em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, como também pessoas que estão acompanhando à distância, pessoas de inúmeras partes do Brasil e até de fora do Brasil. Essa pessoa que ouviu a tua palavra, meu Pai, o Senhor falou que todas as famílias de Israel haveriam de se tornar o teu povo. Eles estavam cativos, eles estavam prisioneiros, eles estavam em um lugar onde o significado do nome é lugar de confusão, lugar de caos. E talvez essa pessoa esteja, meu Pai, vivendo uma situação semelhante. Eu não sei, meu Deus, o que levou essa pessoa a viver nessa situação da qual ela está vivendo. Não sei se foi por rebeldia ou se foi simplesmente porque o diabo atacou ela e atacou a sua família, porque para a pessoa ela está num ambiente de confusão, de contenda, de discórdia, de desentendimento. Para a pessoa ela está aprisionada em uma situação, a pessoa não precisa necessariamente ter se rebelado contra Deus. Às vezes a pessoa não se rebelou, mas ela baixou a guarda para o diabo, baixou a guarda para o inimigo. Porque quando a pessoa ela baixa a guarda para o inimigo ele toma território. Então, meu Deus, seja qual for a razão, o motivo dessa situação estar ocorrendo na vida desta pessoa, situação de confusão, de contenda, de discórdia, de separação, de prisão. O Espírito Santo fala comigo que há pessoas, meu Pai, em prisão, pessoas que estão com depressão, com angústia,
uma tristeza profunda, porque elas estão vivendo uma situação infrutífera, uma situação onde elas plantam e não colhem, onde elas estão, sabe, ao contrário de adornada, porque o Senhor fala, o Senhor diz, estarás adornada, estarás edificada. Essa foi a promessa que o Senhor fez ao teu povo ao trazê-los novamente para a terra de Israel. E talvez essa pessoa esteja assim, meu Pai, com a vida toda bagunçada, talvez com a vida toda destruída, com o casamento destruído, o relacionamento com os filhos destruído. Tudo se encontra, meu Deus, em situação de confusão. Para onde ela olha, ela só vê confusão. Confusão com o filho, confusão com a filha, confusão com o pai, com a mãe. Se for essa a situação dessa mulher, se for essa a situação desse homem, desse teu filho, dessa tua filha, meu Pai, eu quero, meu Deus, usar de autoridade agora. Eu quero, meu Pai, que essa pessoa acredite que assim como o Senhor libertou a nação de Israel, libertou Judá lá de Babilônia, o Senhor é poderoso para libertar essa pessoa dessa situação. Por isso o Senhor trouxe essa palavra, por isso o Senhor falou comigo, ministra a palavra, depois faz a oração. Porque a palavra é para edificar a nossa fé. Então, assim como o Senhor libertou Judá do jugo da Babilônia, liberta essa mulher do jugo da Babilônia, liberta esse homem do jugo da Babilônia, faz o diabo ser envergonhado, faz, meu Deus, no lugar de vergonha, haver dupla honra. Então, assim, meu Deus, eu vou usar de autoridade agora. Seja aqui neste local, onde nós estamos reunidos como igreja, ou seja aqui pela internet, porque também pela internet nós estamos reunidos como igreja, não importa a distância. Deus é Espírito, Deus quer ser adorado é no entendimento, o culto a Deus é um culto racional. Então mesmo que essa pessoa esteja à distância, seja no quarto, na sala, no seu local de trabalho, aonde quer que essa pessoa esteja, meu Deus, que todos os demônios do inferno, que todos os espíritos de confusão, de contenda, de discórdia, de separação, que todo espírito de prisão, que todo espírito opressor, sejam nesse momento no mundo espiritual, sejam atraídos para a tua mão poderosa. A minha mão representa a tua mão nesse momento em direção a essas pessoas que acompanham pela live, como também os que estão aqui presentes, meu Pai. Que todos os espíritos das trevas sejam nesse momento amarrados no mundo espiritual, sejam amarrados pela tua mão poderosa, sejam queimados e lançados no abismo, nas trevas exteriores, em nome de Jesus. E que no lugar, meu Pai, do espírito de confusão, de contenda, de discórdia, que no lugar do espírito, meu Deus, sim, de bagunça, que no lugar do espírito, meu Pai, sim, de destruição, que haja o espírito de edificação, que haja, meu Deus, sim, o cumprimento da tua palavra. Serás edificada, serás adornada, irás plantar e irás colher, serás povo de Deus. Então faz, meu Pai, a família dessa mulher, a família desse homem, ser povo de Deus. Convença do pecado, da justiça e do juízo e salva, meu Deus, a família desta pessoa com mão poderosa. Deus, eu apresento a vida de todos que estão na live, como também os que estão aqui presentes, ao Senhor. E já creio pela fé na resposta dessa oração, desse clamor. No nome santo e poderoso do teu Filho Jesus. Nós ligamos aqui na terra, para que seja ligado nos céus, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém, diga graças a Deus, diga obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus, por me libertar da Babilônia. Acabou o tempo de confusão. Acabou o tempo de confusão, acabou o tempo de discórdia, de desentendimento. O Senhor hoje, Ele te livra do cativeiro.
Glória a Deus. O Senhor, Ele te livra do cativeiro, da vida amorosa, da vida familiar. Tome posse dessa palavra. Naquele tempo, o tempo é hoje. Hoje. Está escrito na palavra. E o tempo que se chama por hoje. Hoje, se ouvides, pois, a voz do Espírito Santo de Deus. Se hoje. Então o Espírito Santo, ele falou contigo, por meio da sua palavra. Diz o Senhor, serei o Deus de todas as famílias de Israel, e elas serão meu povo. A tua família é de Deus. A tua casa é de Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Pois bem, eu vou estar terminando. Chegamos aqui ao final. Né? Eu estou aqui diretamente aqui, ó. Diretamente aqui da Lagoinha, né? Lagoinha, Nova Iguaçu. Tá bom? Você que é de Nova Iguaçu, mora no bairro do Jardim Paraíso, Lagoinha, 32. Tem um povo ali do Grão-Pará, povo também da Marinha, Dom Bosco, Cabo Sul. Todo o povo da Estrada de Madureira. Isso, todo o povo da Estrada de Madureira. E também da Estrada Rio-São Paulo também. Estão convidados para comparecer, tá bom? Ou terça, ou quinta, ou domingo, tá bom? Terça e quinta, às 19 horas. E domingo, um horário mais cedo, às 18 horas. Tá bom? Quanto ao pessoal da Zona Norte do Rio, povo lá de Irajá, quinta-feira que vem, com a permissão do Senhor, eu vou estar ou às 3 da tarde ou se não às 7 da noite. Tá bom? E também tem um povo lá de Belfor Roxo. O povo de Belfor Roxo também, em breve, estarei em Belfor Roxo. E tem um povo de Realengo. O Espírito Santo me fez lembrar aqui. Alô, alô, Realengo. Realengo é terça-feira, né? Tem que falar lá com a Bianca. Bianca falou para falar com ela depois do carnaval. Então já passou o carnaval. Com a permissão do Senhor, também terça-feira lá em Realengo. Glória a Deus. Então é isso, gente. Vamos, nesse momento, terminar aqui a live, terminar também o culto aqui. Né? Deixa eu ver o horário. 9h03. Então, vamos terminar nesse momento. Mas antes de terminar, eu quero nesse instante orar e interceder pelos semeadores do Deus vivo. O apóstolo Paulo, ele disse assim: aquele que semeia muito, muito colherá. Aquele que semeia pouco, pouco colherá. E aquele que não semeia, não colhe nada. Só colhe quem semeia. Deixa eu contar um segredo aqui para você. Para a vida material, para a vida financeira. Só tem uma forma de você prosperar financeiramente. Só tem uma forma de você prosperar materialmente, com a bênção de Deus. Porque a palavra diz que a bênção do Senhor não acrescenta dores e não traz desgosto. Para você ter a bênção de Deus, da qual não acrescenta dores e não traz desgosto, para o trabalho das tuas mãos, para a sua vida profissional, empresarial, financeira, você precisa ser ofertante. Você precisa, né, ser dizimista. O que é o dízimo? O dízimo é a décima parte daquilo que lhe vem às mãos. Então você precisa ser uma pessoa que se doa para a causa do Senhor Jesus aqui na terra. Jesus Cristo, ele disse assim: aquele que me serviu, o Pai honrará. Está escrito na palavra, lá no Velho Testamento, né? Está escrito na palavra: não se apresenteis diante de mim de mãos vazias. Então é sempre importante você estar ofertando a Deus. Tá bom? É sempre importante. Inclusive, por exemplo, quando você estiver em algum culto, em qualquer lugar, não é só no Ministério Denison Souza, no caso do Ministério Deus Vivo, não. Qualquer ministério, em qualquer lugar. E ainda que à distância, que só para que você entenda, as ofertas, as contribuições, as doações, é para a causa do Senhor aqui na terra. E qual é a causa do Senhor aqui na terra? É construir templos. É claro que as ofertas, as contribuições, elas são revestidas para as melhorias que ocorrem ou que irão ocorrer no local de culto. Mas a causa do Senhor Jesus, a causa de Deus, a causa do Senhor, não é construir templos,
ou fazer melhorias em templos. A causa do Senhor Jesus, sabe qual é? Ganhar almas. Ganhar almas e cuidar de almas. E aí, o que acontece? A gente precisa, né, de um local físico para se reunir como igreja, para receber o povo que se converte ao Senhor por meio do nosso ministério. E tá tudo certo. Mas a causa do Senhor é o quê? É pregar o evangelho. Jesus ele não deu ordem para construir templos, mas ele também não proibiu. Então tudo depende da intenção. Com que motivação, com que intenção a pessoa está construindo um templo? Ela está construindo um local, né, para dizer que é igreja. Com que motivo? Com que razão? Com que intenção? Realmente é para glorificar o nome de Deus ou é para a glória do seu próprio nome? Por exemplo, tem lugares aí que a pessoa vai lá e coloca uma placa e coloca o seu rosto, coloca o próprio rosto. Afinal de contas, as pessoas elas têm que conhecer Jesus Cristo, que é o Senhor, o Salvador, ou elas têm que conhecer o pastor da denominação A, B ou C? Qual é a necessidade de querer colocar o rosto, a foto, na entrada da igreja? Tem cabimento isso? Na minha opinião, não tem cabimento nenhum. Eu acho isso, sabe? Eu acho isso desnecessário. Então, tudo depende da intenção, da motivação. E só para que você entenda, fé é intenção. Intenção. Então, tudo que você for fazer, você tem que fazer com a intenção de quê? Com a intenção de glorificar a Deus. Para que o nome do Senhor seja glorificado. E aí eu estava falando sobre questão de prosperidade, né? Então, só tem uma forma de Deus ele te prosperar. E fazer com que você se mantenha próspero. É você honrando a causa do Senhor Jesus aqui na terra. Jesus Cristo ele disse, se você der um copo de água fria a um profeta meu, receberás galardão. Quando ele fala dar um copo de água fria, ele está falando de você fazer o mínimo por aquele que o representa aqui na terra. Então não importa se você faz uma oferta de R$1, ou de 2, ou de 5, ou de 10, ou de 20, ou de 50, ou de 100, ou de qualquer valor, não importa. O que importa é a motivação, é a intenção. E outra coisa, a palavra fala, sede fiel no pouco, que sobre o muito te colocarei. Se a pessoa ela não contribui com R$1, você acha que quando ela tiver 100 ou 1 milhão ela vai contribuir? Claro que não vai. Se ela não está honrando o Senhor Jesus com o mínimo, Quer ver um exemplo? Pela chave Pix. Pela chave Pix você pode contribuir até com 5 centavos, se eu não me engano. Depois você dá uma pesquisada no Google para saber. Mas se eu não me engano, eu já fiz essa pesquisa, mas se eu não me engano, com menos de R$1 você faz uma contribuição por meio de Pix. Então, você que tem sido abençoado pelas ministrações da palavra, você que tem sido abençoado pelas intercessões por meio desse ministério, te peço encarecidamente, faça sua oferta voluntária, faça sua contribuição na certeza, na fé de que você vai colher. Porque Paulo ele fala, o apóstolo Paulo ele fala, quem semeia muito, muito colhe. Quem semeia pouco, pouco colhe. E quem não semeia? Quem não planta? Quem não planta não vai colher nada. Não vai colher nada. A palavra ela fala assim, para terminar, né? Antes de estar orando aqui pelos semeadores. E eu estou falando essas coisas aqui para poder trabalhar na fé de vocês, para que vocês entendam o porquê, a razão de se ofertar. Né? Tem que ensinar o povo, tem que ensinar o pessoal, né? Ensinar o povo o porquê de ofertar. Por qual razão, por qual motivo. A palavra ela fala que sede fiel, eu falei sobre isso, né? Sede fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Isso aí eu já falei. Mas eu ia falar algo aqui e acabou me dando um branco. Me deu um branco aqui agora aqui. Né? Eu fui prestar atenção aqui no negócio aqui e acabei me desligando aqui. Mas eu estava falando sobre a questão de quem planta, né? Quem planta colhe. E é a mais pura verdade. É a mais pura verdade. Se você planta, você colhe. Se você para de plantar, você para de colher.
Por exemplo, ó, tem a Suzana. A Suzana entrou agora, né? Fala, Suzana. Deus abençoe o povo de Teresópolis. Povo de Teresópolis. Então, quem trabalha na lavoura sabe que se parar de plantar, vai parar de colher. Se parar de plantar, para de colher. E não é só plantar, é regar. E como é que você rega? Você rega, né, com a sua oração. Com a sua oração. Então esse é o segredo. Ah, lembrei aqui. O Espírito Santo me fez lembrar o que eu ia falar. A Bíblia fala sobre receber o salário num saquetel furado. Sabe o que significa isso? Receber o salário num saquetel furado? Falta de generosidade. Espírito de avareza. Quando a pessoa ela tem o espírito de avareza na vida dela, ela só tem a perder. Então, você que pode, faça a sua oferta. Não importa se é R$1. Eu já recebi contribuições, né, ofertas, doações, nesse valor. Valor de R$1, de R$2. E a pessoa toda sem graça, ah, pastor, gostaria até de fazer mais. E eu falei para a pessoa, Jesus ele disse, seja fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Hoje você está ofertando com R$1, R$2, mas daqui a algum tempo você vai estar ofertando 1.000, 10.000, 100.000. Aí a pessoa ficou toda... Eu falei, ué, tenha fé, não tem fé para isso não? Se você não tem fé, eu estou tendo fé por você. Recebe essa palavra aí. Hoje você oferta 1, 2, mas daqui a algum tempo tu vai ofertar 100, 1.000, 10.000. Porque é assim que Deus ele faz. Está escrito na palavra que ele multiplica de 1 por 30, de 1 por 60 e até de 1 por 100. Lá no terreiro, lá na feitiçaria, na bruxaria, na magia negra, no satanismo, eles não medem esforços para poder sacrificar, não. Eles sacrificam alto. Sacrificam alto. Mas eu não estou pedindo aqui para você sacrificar alto, não, para tu vender o teu carro, a tua casa, nada disso. Mas faça o que Jesus Cristo ele disse. Seja fiel no mínimo. E pode ter certeza que, através do mínimo, ele vai fazer com que você chegue no muito. Ele vai te prosperar. Ele vai te abençoar. Glória a Deus. Então eu quero nesse momento orar pelos semeadores antes de encerrar. Meu Deus, que o Senhor venha abençoar de maneira poderosa a todos os semeadores do Deus vivo. Não tem como falar da tua obra sem falar também de oferta, de contribuição. Porque a tua palavra diz, se eu ministro a vocês coisas espirituais, por que não esperar de vós as materiais? Está escrito também que é o Senhor que dá semente ao que semeia. Então, meu Pai, eu quero nesse momento te pedir que o Senhor venha abençoar todos os semeadores. Que o Senhor venha, meu Pai, fazer com que a tua palavra venha se cumprir na vida dos teus filhos, filhas, que têm contribuído com o ministério do qual o Senhor tem me confiado. O Senhor diz na sua palavra, está escrito, aquele que me serviu, o Pai honrará. Então, honra os teus filhos nessa hora. Abençoa a despensa, abençoa o trabalho de suas mãos. Abre as portas que precisam ser abertas. Libera a causa na justiça e faz o teu nome ser glorificado na vida dos teus filhos. Está escrito que no lugar de vergonha haveria de haver dupla honra. Então faz os teus filhos terem dupla honra, porque eles têm honrado o Senhor. O Senhor não é mentiroso. O Senhor não é o pai da mentira. O Senhor é a própria verdade. O Senhor não faz com que a tua palavra caia por terra. Então faz, meu Deus, os teus filhos serem próximos. Os que têm contribuído, os que têm colaborado, os que têm sido generosos com esse ministério, com essa obra. E os abençoe, meu Deus, com todas as sortes de bênçãos. Agora eu te peço pelos que querem se tornar semeadores. Essa pessoa que diz assim, pastor, eu gostaria de ajudar. Eu gostaria tanto de ajudar, mas eu não tenho. Ainda que não tenha nada, o Senhor chama à existência o que não existe. O Senhor é aquele que dá a semente. Então dá semente a essa mulher, meu Pai. Dá semente. Aliás, tem um testemunho que eu era para ter colocado, mas eu coloco na outra oportunidade. O Senhor fez dinheiro aparecer lá na conta do filho da menina lá de Itaboraí, da Jucimara. Faz, meu Deus, faz o milagre acontecer. Faz o milagre acontecer, meu Pai. Faz o milagre acontecer como o Senhor fez também na vida lá do rapaz da Zona Norte, daqui do Rio, de Engenho da Rainha. Faz, meu Deus, faz. Faz nesse momento essa pessoa ser surpreendida pelo Senhor. Assim como o Senhor fez com Pedro. Pedro foi lá no mar, ele pegou um peixe, encontrou uma moeda
e ele pagou os impostos do Senhor e também os seus impostos. Então surpreenda essa mulher, surpreenda esse homem nesse momento, fazendo com que o milagre financeiro aconteça, para que assim ela tenha o recurso em mãos para pagar suas contas, suas dívidas, venha fazer a sua compra, enfim. E para que assim também venha honrar o Senhor por meio desse ministério. Então assim eu apresento a vida dos semeadores, como também a vida daqueles que têm o desejo de se tornarem semeadores do Senhor por meio desse ministério. Que a bênção do Senhor seja sobre todos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Você que crê, diga amém, diga graças a Deus. Amém? Pois bem, vou estar encerrando. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Jesus faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E o Senhor Jesus levante o seu rosto e te dê a paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, sobre todos da sua casa, sobre todos nós que aguardamos a volta gloriosa do Senhor Jesus. Ele que está soltando sobre os montes, que velozmente está vindo, os dias estão sendo abreviados. Logo, logo ele vem, venha logo, Senhor Jesus, Maranata. E todos nós que cremos na volta do Senhor Jesus, declaramos com toda a nossa fé, amém. E graças a Deus. E como eu sempre digo, o Deus vivo, Ele é conosco. Por isto vamos em frente, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Vitória em meio à guerra. Jesus Cristo é a bandeira, é a garantia da nossa vitória. Beijo no coração, um grande abraço. Fiquem firmes com Deus, você que está acompanhando aí, né, pela live, aos demais que estão aqui também. Que Deus abençoe a todos e até amanhã, tá? Amanhã, sexta-feira, é o último dia do propósito. O Senhor é a minha bandeira, Jeová Nissi, tá bom? Mas dia 20 temos um novo propósito. Qual é o nome do novo propósito? O nome do novo propósito é dupla honra. Dupla honra. Glória a Deus. O Senhor ele falou ao meu coração que esse ano será o ano de dupla honra. E não é só para o meu ministério, não. É para a tua vida também. Para você que acompanha ao nosso ministério. Tá bom? Então, dia 20 de março, começa o propósito de oração. Dupla honra. Glória a Deus. E amanhã é o último dia do propósito. Jeová Nissi. O Senhor é a nossa bandeira. Amanhã se encerra o propósito. E aí amanhã no horário, provavelmente eu vou entrar no horário de meio-dia, tá? E depois mais tarde, à noite, com a permissão do Senhor. Glória a Deus. Então mais uma vez, beijo no coração, um grande abraço. Fiquem firmes com Deus. Antes que eu me esqueça, você que quer contribuir, 21 979 99 3686. Esse é o número da chave Pix, que também é o mesmo número lá do WhatsApp. Repetindo, 21 979 99 3686. Nos ajude, abençoe nosso ministério e esteja certo de que o Senhor ele vai te honrar, vai te abençoar em nome de Jesus, tá bom? Antes que eu me esqueça, compartilhe esse vídeo com no mínimo 12 pessoas. Abençoe vidas e receba do Senhor Jesus o galardão, a recompensa de profeta. Deus abençoe, graça e paz.